Estamos recebendo aqui no Jornal Centro-Sul o professor Dr. Átila Amaral, que é cientista político e filósofo político. Dr. Átila, hoje está acontecendo a sabatina com o advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio da Silva para o STF. Qual a importância dessa sabatina e o que o senhor espera que aconteça? O que eu espero não quer dizer necessariamente que seja aquilo que eu desejaria que acontecesse. Nós sabemos que há uma grande articulação para a indicação do presidente da República ser aceita pelo Senado. No caso do Zanin, o fato de ele ter sido o advogado pessoal do Lula e ser identificado como uma pessoa frontalmente contrária à Lava Jato acaba facilitando as coisas. Porque a Lava Jato não é muito bem aceita entre os políticos. Então, junta a força natural que os governos têm, a hostilização da Lava Jato e aquelas pressões naturais, às vezes seguidas de algum tipo de ação persuasória do governo, com emendas e com outros mimos. Então é muito provável que ele seja escolhido e com mais de 50 votos. Esse é o que é mais provável. Naturalmente que o lugar, que a sabatina deveria ser muito rigorosa, ele deveria ser questionado de forma a ficar evidente esse notório saber jurídico que ele tem. Há também uma questão, há alguns bons senadores, além de existirem vários senadores que, de certa maneira, têm preocupações com processos que estão no STF, há o aspecto de que o nível também de compreensão jurídica e o nível intelectual em geral no Senado não é muito alto. Pode ser um pouco melhor do que da Câmara, mas não é uma diferença tão grande. Eu acho que há poucas pessoas no contexto do Senado, seguramente alguns, com capacidade de levantar os questionamentos necessários para que realmente houvesse um exame profundo da trajetória do senhor Zanin, de maneira que a escolha fosse feita de forma refletida, de forma séria. O quadro geral parece que é muito favorável à aceitação do nome dele, por conta daqueles fatores que eu mencionei anteriormente. É muito difícil o nome dele ser rejeitado. Os nomes que sofreram mais resistências foram o nome do Fachin e o Barroso são associados a teses identitárias mais arrojadas. Falava-se até do Fachin como defensor do poliamor, né, que é uma tese aí altamente progressista no campo aí dos costumes. Já o Mendonça, a resistência ele era mais em função do Bolsonaro. Mas, inclusive, o Fachin teve mais voto do que o Mendonça. O que esperar da atuação do advogado Cristiano Zanin, se aprovado nessa sabatina do Senado? O que se espera é que ele seja alinhado a esse grupo que manda hoje no STF. Ele não tem, por exemplo, um nível de identificação com essas teses que tem um Fachin e um Barroso, por exemplo. Ele não tem. Claro, existem aquelas decepções, né, os petistas, na época lá do Mensalão, do Petrolão, Lava Jato. Eles diziam que o STF era completamente independente, que condenava os petistas injustamente. Eu sempre tive uma visão diferente. Como havia uma pressão gigantesca da sociedade que estava associada a uma cobertura midiática implacável, eles tinham que julgar a situação de uma forma que não podia fugir muito do texto legal. Mas mesmo assim, na minha visão, eles abrandaram um pouco. Embora não se possa dizer que o Supremo Tribunal seja submisso à voz das ruas, que não é o caso, e nem deve ser, mas ele não é insensível, não está acontecendo. Naquele contexto se percebeu, o Supremo percebeu que se ele fosse se contrapor, ele ia ter que enfrentar o povo e a mim. Agora é um contexto diferente que eles estão alinhados. Né? De certo modo, o Supremo está conduzindo a mídia, em certo sentido. Eu não espero que o Zanin discrepe desses lineamentos gerais aí das decisões do Supremo. Às vezes acontecem algumas surpresas pontuais em função de certas causas, que às vezes um desses ministros foi no passado, por razões políticas ou acadêmicas, associados a uma determinada causa e às vezes votam contra aquilo que é a visão majoritária do próprio tribunal, em função dessa causa que é da história específica dele. Mas, no geral, eu não acredito que ele vai discrepar muito do quadro que está aí, não. Bom, ele pode surpreender, como às vezes aconteceram algumas surpresas com o próprio Joaquim Barbosa.
em alguns momentos ele discrepou do que se esperava dele. O Joaquim Barbosa ele tinha uma formação, no meu entendimento, mais consistente do que a do Zanin. Teve uma situação que ele teve um debate com o Gilmar Mendes, aí não é que eu gosto do Gilmar Mendes, ele tinha tido uma licença para a saúde, ele chegou debatendo, era visível que ele não tinha acompanhado a questão. Ele entrou numa discussão sem saber os termos em que a discussão já estava, porque o julgamento já vinha acontecendo. Então não tinha o perfil, mas academicamente ele era superior ao Zanin. Se você me perguntasse, tem o Zanin esse notório saber? Eu acho que não. Não há evidência de que ele tenha isso. Eu fiquei, inclusive, um pouco chocado com o presidente lá das associações evangélicas, que é um senador, dizendo que ele é um grande doutor que conseguiu soltar o Lula. O Lula foi solto ali por um beneplácito do Fachin. Ele pediu isso várias vezes, mas não houve nenhum argumento grande que ele desenvolveu ali, fez com que o Fachin... Isso me chocou. Embora eu confesse... O Gilmar Mendes ele tem um histórico de atritos ali no plenário do STF. Teve também com o Barroso, ele teve também um pega, né? Teve várias vezes, inclusive, como ele ficou impopular, porque o problema era o seguinte, na percepção de vastos setores do meio político, porque tinha os lavajatistas estruturais, que defendiam a Lava Jato em todas as circunstâncias, e tinha aqueles que apoiavam, achavam a Lava Jato importante, mas achavam que aqui a ela dava um escorregado. No passado, Gilmar Mendes era um crítico do ativismo judicial. O Gilmar Mendes, talvez ele seja a pessoa da corte que tem a melhor formação jurídica. Parece que a Constituição está escrito: deve haver a falta do notório saber jurídico, ao contrário. Se você tiver notório saber jurídico, você está desqualificado para entrar. Ali, notório saber jurídico tem uns 2 ou 3, assim. Daqueles 11, tem uns 2, eu não vou mencionar, mas tem uns 2 ou 3, os outros têm um saber jurídico necessário, minimal para entrar lá, entendeu? Tinha muita gente que, mesmo gostando do Gilmar e da linha de decisões que ele dizia o seguinte: o problema de Gilmar é que quando a Lava Jato se aproxima dos tucanos, aí ele esfria, porque ele era um defensor também, em certa medida, da Lava Jato. O próprio Gilmar é um crítico do petismo. Você lembra que ele disse que o PT tinha dinheiro para eleições até 2038, né? Ele usou aquela clássica frase que era uma cleptocracia. Cleptocracia. Então é o seguinte, só que depois ele mudou, porque digamos que o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, fosse o atual presidente. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que acha que ele ganhou, né? No Brasil existe muita gente que acha que ele ganhou. Vamos supor que ele fosse o presidente. Muita gente que não negociava com ele, que não queria saber dele, dizia: rapaz, é o seguinte, ele está aí há 4 anos, eu não estou negociando, eu estou fora do sistema, agora eu vou ter que negociar, que eu não vou passar mais 4 anos. Mas como ele tinha alguma fragilidade em função da oposição muito pesada da mídia e do Supremo, ninguém queria ser um aliado muito grande dele. Tinha os aliados, mas não eram aliados que morriam por ele, não. Essa situação do poder estabelecido foi o que eu acho que aconteceu com o Gilmar. Ele disse: olha, tem uma onda, na minha interpretação política, realmente, quando o Supremo ele se aliou mesmo com esses poderes globais, aí ele disse: ó, aqui não tem como a gente... Algumas decisões da pandemia eram assim diz a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem uma autoridade? Tem. Nós devemos respeitar? Devemos, mas ela não é. Na minha visão, o Gilmar viu que aquele modo de ver, aquela linha do ativismo judicial, que ela realmente entrou no espírito daquela congregação, entre aspas, de juízes da nossa corte máxima. E aí, isso aqui não tem jeito, a gente tem que incorporar isso, então vamos em frente. E aí mudou. Inclusive, na primeira discussão que foi muito popular contra o Barroso, na minha visão, ele estava certo. Aquela discussão aparecia nas redes sociais para desacreditar o Gilmar Mendes. Mas na minha visão, então, o que é que ele dizia? Olha, Barroso, se você pensa assim, então se candidate e vai mudar a lei, entendeu? Era uma crítica, só que depois se percebeu: não, nós vamos ter que, nós vamos ter que conduzir as coisas, porque não há outro poder que sobreviva, porque você tinha que a presidência da República, de um presidente que não tinha base. Ele conseguiu aquela base com centão, mas às duras custas, não é uma base orgânica, normal. Diferente do PT, que é uma base construída em 50 anos. Como ele tinha essa situação frágil, ele tinha que ficar contemporizando com várias forças e tudo mais. Então, eu acho que o Gilmar ele percebeu isso. Quando ele percebeu isso, o próprio Supremo, em certo sentido, incorporou mesmo essa ideia. Aquela fala do Fux, de 21 para 22, falando sobre a Agenda 2030, ela, no meu entender, é uma espécie de virada mesmo. Ali está
está se consolidando a ideia de que o tribunal ele tem compromisso com essas teses, o que para mim é um absurdo, porque o tribunal deve ter um compromisso com a ordem jurídica.